A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Estou passando hoje aqui para relatar uma experiência muito linda que eu tive há pouco tempo. E eu acho que o que até me ajudou a, a ter coragem, de repente, de relatar essa visão foi ter escutado que não só eu acho que a irmã Erin teve um sonho sobre a crucificação e eu tive uma visão sobre a crucificação, mas já faz um mês mais ou menos. E foi muito interessante e muito impactante, sabe? É uma experiência ímpar e é uma experiência única, tanto para mim ou para qualquer pessoa que passe por uma experiência nessa dimensão. Amém. Amém, glória a Oh, Deus. O Senhor é tremendo e eu acredito que eu precisava dessa experiência, sabe? Eu precisava desse encontro. E foi assim, amados. Eu estava orando aqui no aonde a gente sempre ora, eu e meu esposo, a gente ora na sala. A gente fica sempre aqui amém. de joelho orando aqui na sala e é um lugar assim, é o nosso lugar de oração, sabe? A Amém. gente, a gente levantou um altar de adoração ao Senhor. Esse lugar Glória a Deus. aqui é para isso. E, e de repente eu comecei a ter essa visão. E é como se eu estivesse abrindo os meus olhos espirituais. Eu não sentia que eu estava mais com o olho fechado. Os meus olhos espirituais se abriram e eu estava simplesmente na crucificação. Eu estava na, eu estava ali na crucificação. Só Glória a que Deus. eu estava de joelhos. Eu estava de joelhos. E, e eu olhei para o lado, com a cabeça baixa, eu olhei para o lado um pouco e vi uma madeira que estava colocada ali no chão, afundada ali no chão, como que é fixada, Amém. fincada. Cara, Isso, fincado aquele tronco daquela madeira. E eu olhei e o que eu comecei a sentir é que vinha sobre mim como se fosse uma chuva, uma garoa, assim, uma chuva. Vinha sobre mim aquela chuva. E quando eu olhei assim para as minhas mãos, quando eu olhei para minha roupa, para mim era sangue. E o meu cabelo estava grudado no rosto assim, aquele sangue vinha sobre mim e eu ergui os meus olhos, eu ergui os meus olhos e eu vi Jesus. Glória a Deus e aleluia. E eu vi Jesus ali e, e eu só limpei os meus olhos para poder enxergar, porque era muito sangue, amados irmãos, era muito sangue. Era uma coisa inacreditável. Era uma coisa inacreditável. E eu ali naquele lugar, eu não olhava muito para os lados. O chão era de terra.
era terra vermelha, era uma terra marrom assim, sabe? Uma terra vermelha e era um chão com, assim, como se tivesse poeira naquele chão. E ali onde eu estava todo cheio de sangue. Eu sempre tive um pouco de pavor, assim, medo de sangue, mas aquele sangue eu não tinha medo, eu não tinha pavor, sabe? Eu não tinha medo. Aquele era o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pensei, meu Deus, como que eu estou aqui? O Senhor me trouxe até aqui. E o Senhor Jesus Cristo falou: foi por você. Eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que falou dentro de mim, porque eu olhava para o rosto de Jesus ali naquela cruz. Quando a gente lê Isaías 53, sabe, que fala ali da crucificação, homens de dores, é, é, é justamente tudo isso que Isaías fala, que não como uma ovelha muda, que foi ao matadouro e não abriu a boca. E ele estava ali naquela cruz. Eu abaixei a cabeça e eu chorava, e as minhas lágrimas se juntavam com aquele sangue. E eu escutava, eu acredito que foi algo assim, a coisa mais impactante que já aconteceu comigo. Foi por você. Eu escutava e de repente eu continuei sentindo, mas parecia que veio, perdão, irmãos, parecia que tinha vindo uma garoazinha assim, e eu olhei para frente, para cima, e na minha mão eu vi que tinha água, estava vindo uma água morna, uma água na minha mão, aonde aquele soldado romano enfiou a lança do lado, veio aquela água, sabe? E o sangue. Eu fiquei um bom tempo ali e eu não erguia a cabeça, eu só erguia o rosto para olhar para a cruz. Eu não erguia, eu não levantava, eu não saía daquele lugar. Eu não tinha força para sair daquele lugar, porque eu chorava muito, eu chorava muito, eu chorava muito e eu escutava que tinha sido por mim. Sabe, irmãos, eu acredito que eu acho que todas as pessoas deveriam passar por uma experiência dessa. Quando a gente passa por uma experiência dessa, a gente consegue dar um valor muito maior ao sacrifício de Cristo, porque quando a gente lê na Bíblia, a gente imagina, mas quando a gente tem uma visão, você está vendo. E o Senhor me levou para aquele dia, para aquela situação. Eu sabia que tinha pessoas que estavam indo embora. Eu sabia que tinha pessoas que tinham saído dali. Eu sabia que tinham soldados romanos. Eu sabia, eu, eu consegui
Quando eu ergui a cabeça, tinha recém tirado a lança. Eu sabia que a lança tinha transpassado o lado de Jesus. Todas essas coisas eu sabia, porque o Espírito Santo vai testificando e vai falando dentro de você. É uma experiência ímpar, amados irmãos. É algo assim que é só o Senhor um dia, na glória eterna, para explicar quão profundo é e quão inacreditável é uma experiência dessa. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu acho que o Senhor não permitiu tudo isso para que eu guardasse apenas para mim. Amém? O meu esposo está aqui do lado também, escutando toda novamente. Amém. Você quer falar algo? Amém. Glória a Deus. É a água e o sangue, né? O que dá testemunho é a água e o sangue, né? E a palavra, né? A água e o sangue dão testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, né? Amém. E com certeza ali, né? Quando espirra o sangue, em nós, quer dizer que nós faremos parte daquele sofrimento. Por isso que o sangue espirra em nós, né? E Ele ele nos espirrou cobre na pastora Nilva, né? Ele nos cobre e nós somos participantes do sofrimento do dele. sofrimento de Dele, Cristo. né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. Jesus. É forte, né? É O muito sangue forte. espirrar em nós Muito, faz muito, parte do sofrimento dele. Nós somos participantes muito. dos sofrimentos Sim, dele, né? é verdade. É, É verdade. glória a Deus. Amém, amados irmãos. Eu peço para que aquele que não conhece essa passagem de Isaías 53, leiam que vocês vão entender o que eu estou relatando aqui para vocês. É, e que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.